Fala, minha torcida da Fiel, um bom dia para você que está chegando aqui agora no nosso canal. Vamos acompanhar aqui as últimas notícias aí do Timão aí. Torcida organizada do Timão se reúne e vai para cima, invade o CT do Corinthians e estão em busca aí de respostas após aí tanta corrupção dentro do clube do Corinthians. Vamos acompanhar aqui juntamente com o Jogo Aberto, que vem trazendo todas as informações aí e as mudanças que vão existir dentro do Corinthians. Então já vai deixando aquele likezão aí para estar nos fortalecendo. Se inscreva no nosso canal, ativa aquele sininho de notificações, que é de grande importância. Sem muita enrolação, vamos para a notícia, vamos acompanhar aqui esse alvoroço que está acontecendo agora mesmo lá no nosso CT do Corinthians. Pensando os caras na concentração, viajando, se preparando para um jogo e sabendo que está um caos político. Não tem como deixar isso de lado. O Garro falou sobre isso no último final de semana. Não tem, Renata. E os atletas são os menos culpados, né? Porque o caos que está o Corinthians fora do campo tem afetado, sim, dentro de campo. É difícil o jogador. Nós estávamos até comentando aqui em off. O jogador, quando vive um momento desse de instabilidade do clube, a primeira coisa que vem à mente dele é ele ficar orando, pedindo a Deus para vir uma proposta para ele sair desse caos. Vazar. Não adianta falar que não, porque nós já fomos jogador, a gente sabe como que funciona. Hoje o Corinthians não tem um presidente que, digamos que é o para-raio do clube, para se colocar num momento de crise defendendo o jogador, defendendo o clube. Hoje o clube do Corinthians é defendido pelos torcedores, que esse sim é quem tem total direito de brigar por alguma coisa, porque é quem ama, é quem vai atrás, é quem luta pelo bem do clube, enquanto os outros só querem tirar dinheiro. E isso tem afetado dentro do campo. Então, que os torcedores possam abraçar os jogadores, dar esse respaldo para que os jogadores entrem em campo e deem o melhor de si, porque com o que está acontecendo fora, é impossível exigir alguma coisa dos jogadores dentro de campo, porque ninguém tem cabeça para entrar dentro de campo, não. E tem vários aspectos. Tudo que o Cicinho falou é verdade. Tem mais um detalhe. A questão do fair play financeiro. Quantas vezes o cara, não é que ele é mau gestor porque ele usa mal o dinheiro, porque ele assume compromissos que ele não tem grana para pagar, sabe que tem dívidas, que tem as questões jurídicas todas. Você tem uma potência como é o Corinthians, que arrecada muito em cada jogo, coloca 40 mil pessoas sempre, no mínimo, lá na arena. Só que na hora de você administrar, de você ter responsabilidade, os caras não conseguem. Os caras não entendem que às vezes você tem que dar um passo atrás para poder sanar o clube, para poder organizar as coisas. Porque o Corinthians é um dos mais fortes, mas é um dos piores administrados. Não conseguem e também não querem, né, Renata? Porque a gente vê a irresponsabilidade que eles têm com o dinheiro do clube. E ele pensa no hoje. Vou contratar porque o outro time está contratando, eu quero formar time. Mas isso não pensa no futuro. Então, eu quero tirar o meu da reta, a verdade é essa. Trazendo, de repente, títulos que acaba, de repente, colocando uma cortina de fumaça pelas más administrações. E isso acaba influenciando diretamente dentro do campo, Renato. Eu acredito muito que os jogadores do Corinthians, ainda, por mais que só o Garro falou, mas acredito que todos pensam da mesma forma, que está prejudicando sim, né, o Corinthians dentro do campo. Então, tomara que isso acabe logo, até mesmo para que os jogadores entrem em campo, né, tranquilos e que possam fazer o melhor para a sua equipe. Ronaldo, a gente vê que a solução não parece estar muito próxima. O Osmar Stabile ficou no poder, mas é uma coisa transitória, é temporário. E o Corinthians, por enquanto, pode afetar um ano que começou com o título paulista, porque não tem ninguém hoje forte para organizar e para tomar as decisões e para garantir o processo. Essa renovação, né, que eles tanto queriam fazer, tirando a renovação de transparência, ela não aconteceu. Mas agora vai ter um momento em que os sócios vão poder agora se reunir, né, para tentar fazer um estatuto forte e punir quem realmente está fazendo os estragos. Porque só dessa forma você vai poder tirar todo mundo dali. Você vai colocar o responsável no lugar que ele deve ser punido, porque o Corinthians está, Deus dará, todo mundo tem dívida, um deixa a dívida para outro e vai deixando a dívida e lá vai aumentando e não se tem essa cobrança dentro do clube. Tanto é que estão pedindo para fazer as aberturas das contas de 23,
que lá vira um rombo. E lá, na essas época do contas não Duílio. foram aprovadas pelos conselheiros? Então, foram aprovados os conselheiros por política. Por política. Agora, Então, tem que mas ser esses conselheiros também são responsáveis, porque eles são os fiscais. Então, aí e que tá. ninguém fala o nome deles, ninguém fala nada. Quantas pessoas apoiaram a gestão do Nem Duílio? aparece, né, Renato? Se você olhar na internet, tem várias pessoas que apoiavam, que falavam bem. Ah, não, agora eu sei quem ele é e tudo mais. Só que o Corinthians, ele precisa principalmente de organização. O Corinthians precisa de transparência, de gente séria, gente de boa fé, pessoas que saibam trabalhar. Não dá mais para ficar na mão de amadores, porque às vezes eu não acho que é só má fé. Eu acho que às vezes o cara vai lá, faz um negócio, não tá nem aí, paga para esse jogador, contrata, paga o empresário, dá luvas, faz o que quer. Traz uma empresa que nem existe, Não é, né? E aí os processos jurídicos do Corinthians estão se avolumando cada dia. Olha a quantidade de ações contra o Corinthians, de ex-jogadores, de empresários, de todo mundo. O Corinthians tem hoje uma receita muito alta, mas ele tem uma dívida que é incontrolável, tem estádio para pagar. E os torcedores estão dando aquele basta porque assinou até um atestado de dívidas, né? Foi apurado que tem um atestado que o ex-presidente colocou, olha, eu aceito essa dívida, não sei o quê, e pulou fora 2 meses depois. Então esse cara tem que ser responsabilizado também. E Fez um contrato com o Mano Menezes de quantos anos? 5 anos? Ele fez um contrato nos últimos dias com o Mano Menezes de 2 anos. 2 anos. 2 anos. Então ele tem que ser punido também. E tem que estar no estatuto. Parabéns aos torcedores e não desistam. Porque se não mudar o estatuto, vai continuar todo mundo aí. As ratazanas vão estar saindo do bueiro aí. Então, muda o estatuto. Sócio e os conselheiros também. Muito bem, agora a gente está aqui acompanhando esse processo. O Capelani já vem ao vivo para trazer mais informações. O dia de ontem, as imagens circularam pela internet, por todos os lugares. Correntes foram passadas no Parque São Jorge. Uma situação bem complicada. Bom, informações diretamente do Parque São Jorge. Chico Garcia. Eita, nós. É problema institucional, é político, o campo sendo afetado, jogadores que dizem que é impossível não saber o que acontece, não se preocupar. Tá tudo muito confuso no Corinthians nesse momento, para dizer minimamente. Tá, Renato, tá muito confuso e eu acho que o que aconteceu ontem foi muito simbólico. E não diz só ao Corinthians, na minha opinião. Eu acho que a gente está vivendo um momento de transição no futebol brasileiro, em que a gente precisa entender que, na minha opinião pelo menos, esse modelo associativo, ele está ficando ultrapassado. Porque o que acontece no modelo associativo? E na verdade, por que eu digo que não se restringe apenas ao Corinthians? Porque o São Paulo vive isso. São clubes altamente antidemocráticos. Você tem sempre os mesmos, elegendo os mesmos, tomando o clube de assalto do torcedor, arrebentando o clube financeiramente e sem responsabilidade alguma. Os caras que estão lá há muitos anos, eles fazem o que fazem com o clube, quem sofre é o torcedor, eles continuam indo e vindo naquele círculo vicioso, indo e voltando ao poder, arrebentando o clube sem arcar com as consequências, sem arcar com as responsabilidades. O que a torcida do Corinthians ontem fez, e a gente classifica sempre, né, a Gaviões da Fiel, mas eram outras organizadas, tinha sócios, tinha torcedores, foi tentar tomar o clube de volta, para dizer assim, parem com isso. Olha o que vocês estão fazendo. Essa guerra política não leva a nada. Os jogadores estão dando entrevista dizendo, claro, como é que não afeta? Ninguém sabe quem é o presidente. Um dia um presidente, o outro vai lá tentar voltar da forma que tentou voltar. Que bagunça. Um dos maiores clubes do mundo, atirado dessa maneira. Então a torcida chegou e deu um basta de uma forma, até onde eu sei, pacífica. É óbvio que a gente é contra qualquer tipo de violência, invasão de propriedade, mas não foi o que aconteceu. E eu acho que isso deve servir como exemplo, porque a gente está vendo os principais clubes do Brasil hoje. Nós temos aí Flamengo e Palmeiras, que não são SAFs, mas tem lá uma organização em que o conselho não manda tanto. Mas os outros que estão se organizando, Botafogo, Cruzeiro, Fortaleza, já são modelos diferentes. Então, esse modelo ultrapassado, que cheira a mofo, ele precisa acabar. E eu acho que ontem a torcida do Corinthians deu um exemplo para que isso tenha um basta. Chico, é assim, eu acho que a gente não pode considerar que no futebol é bacana alguém quebrando o portão, passando corrente, chegando... Não, eu concordo com você, teve um aspecto pacífico apesar de tudo isso. Apesar de ser algo extremamente ousado você fazer esse tipo de atitude. Mas chega num ponto que aqui todo mundo fala que o Corinthians é democracia, a torcida do Corinthians é o time, qual é a grande arma do Corinthians? A torcida. E é.
Então a torcida ela se sente no direito de muitas vezes pular os processos porque ninguém está respeitando o Corinthians. Quando você tem um clube que fica 16 anos com a mesma administração, em algum momento as pessoas se acomodam, as pessoas se sentem no poder eternamente e isso vai criando algumas raízes negativas. E hoje a gente vê, Ulisses, que o Corinthians está pagando um preço pelo passado, pelo presente, pela pressa em querer mostrar que tem dinheiro, que tem grandes patrocínios, muitas vezes se associando com empresas que talvez não tenham toda a idoneidade possível, e aí os dirigentes têm que se responsabilizar, sim. O problema é, e o futuro? O que vai acontecer com o Corinthians? Tem que mudar, não dá mais para aceitar isso. Poucas pessoas mandando no clube. Quando uma eleição, a oposição ganha, vira um inferno o clube. Os caras destroem. Porque ninguém está preocupado com o clube. Estão preocupados com eles. O clube que se dane. E o Corinthians, já dizia o Sócrates, não é o Corinthians que tem uma torcida. No Corinthians é uma torcida que tem um time. E esses torcedores estão cobertos de razão na manifestação passiva. A gente apoia, eu apoio até essa postura deles, porque deu um basta, Renata, ninguém mais suporta. Eu chego para transmitir o jogo na Neoquímica Arena, o torcedor fala, cara, o que estão fazendo com o nosso time, o que estão fazendo com o Corinthians, nós estamos sofrendo, os nossos torcedores pagamos, 57, 58 jogos com 40 mil pessoas, teve um que teve 39.830. Tá? Da Sul-Americana. Teve um da Sul-Americana, mas com mais de 40 mil pessoas no estádio, é o maior clube de presença de público no futebol brasileiro. E os caras não estão nem aí, entendeu? Eles olham para o próprio umbigo, eles resolvem os problemas na surdina, na noite, entendeu? E só olham para si, só se beneficiam. E o clube é arrebentado. Não adianta, Renato, você sabe bem disso. Você é uma grande administradora. Não adianta você faturar 1.150 bilhões e aumentar a dívida do clube. Isso não é inteligente. E a dívida está em 2 Isso não é inteligente. É. Inteligente é você faturar 1.150 milhões e diminuir a dívida do clube em 500 milhões. Isso é inteligente. Agora, não é mais possível. Acho que eu concordo plenamente com tudo que o Chico disse. É momento de mudança. A democracia do Brasil começa no Corinthians. O doutor sabe disso, todos nós sabemos assim. A democracia da rua, do povo brasileiro, do voto direto, ele começa na democracia corintiana e vai para os palanques da política fazer com que o povo brasileiro elegesse o seu governante. Entendeu? Só que é o seguinte, não dá mais para o Corinthians passar por esse tipo de coisa. Não dá mais para ter esse monte de rato que tem lá dentro. O grande problema, Ronaldão, é o seguinte, muitos anos, ganha um título, ninguém pensa no resto. Ah, ganhou um título, foi bem numa competição, contratou o Memphis Depay, contratou o Ronaldo Fenômeno, ninguém quer saber se o caixa tá quebrado, arrombado, porque, na verdade, essa corrente é que passaram no cofre do Corinthians, não aí na porta, como eles fizeram. Porque saquearam o Corinthians durante muito tempo e muita gente foi conivente. E agora tá todo mundo, não, o Corinthians, o bem do Corinthians. Quem tá de fora consegue ver isso com frieza. Quem tá de dentro vê o aspecto do emocional, o torcedor, o título. Porque um clube de futebol no Brasil, o que o torcedor quer? Ele quer títulos, ele quer grandes conquistas, ele quer que dispute as melhores competições, que os atletas possam ter um time coeso, competente. O problema é que essa conta não é do Corinthians só. O futebol não consegue mais pagar e o futebol não recua. As pessoas... É como se você tivesse dinheiro, perdesse o dinheiro e continuasse vivendo como se aquele dinheiro fosse o mesmo. E não é. E aí as SAFs tem gente colocando dinheiro, gente organizando as casas para no futuro ganhar dinheiro. Ah, o Botafogo vai vender 3 caras agora. Se vender mesmo, o Jair, o Cuiabano e o Igor Jesus. E o time, como fica? É SAF. SAF ganha títulos e depois vende para que o caixa fique equilibrado. E o Corinthians não tem o caixa equilibrado, o Corinthians não consegue pagar o seu estádio. O Corinthians tem milhões e milhões de dívidas lá na justiça e ninguém faz nada, Ronaldo. E aí isso não vai resolver, porque vai continuar gastando, vai continuar pagando salários absurdos, luvas, empresários e tudo mais. Promete premiação, não paga. O presidente que prometeu já não tá, o outro não sabe nem se fica. Então eu vejo assim, de fora, eu não consigo entender como que uma potência como o Corinthians chega nesse ponto. Então, e eles queriam essa mudança, né, do que era no passado, com a renovação e transparência, 16 anos no comando. Eles queriam essa mudança. Não só o torcedor, como também os sócios queriam essa mudança, e ela aconteceu. Só que nada foi feito. Eles esperavam que mudando o foco, mudando todas aquelas coisas que estavam entranhadas ali, e ninguém mexeu. O próprio Augusto, ele errou, ele falhou. Tudo bem que eu vou falar mais uma vez aqui, ele estava com uma pressão violenta, porque quando ele entrou já falaram que iam derrubar ele.
Ele já entrou com a promessa que iam derrubar ele. Só que ele não abriu as gavetas. Ele começou bem. Ele começou falando que ia ter uma empresa que ia tomar conta para ver os números. Ele começou falando que ia ter agora fiscalização e nada foi feito. Porque todo mundo foi embora, Ronaldo. Porque todo mundo foi acabou embora. abandonando porque ele não Porque agiu o problema da era forma... muito maior do que se imaginava Então, todo também. mundo... Eu não sei se pularam do barco porque estavam com medo ou porque não podiam fazer nada. Eu tô nessa aí ainda. Só que o torcedor não é tonto. O sócio também não é. Então agora eles estão batendo no quê? Eles já bateram para mudar aquela coisa que estava no passado. Agora tem que bater no lugar certo, que é mudar o estatuto. E responsabilizar aquela caneta pesada que nós vimos no passado, que arrebentou o clube. Que nós citamos aqui de confissão de dívida, de treinador que não... O cara nem estava lá e já colocou um contrato de 2 anos. E jogadores sem receber, 11 meses sem receber, que veio estourar depois só. Então, o que eles querem agora? Responsabilizar também o administrador, o cara da caneta. Você vai soltar 8 milhões aí, mas vão ficar de olho no que você vai fazer com isso aí. Então, agora, você colocando isso no estatuto, não tem. O cara sentou ali, porque é inadmissível o cara sentar no lugar sem receber nada e tocar do jeito que eles querem. 6 do 6 Shopee.